do Senhor. Serei muito pontual hoje na palavra, por isso que eu peço que vocês prestem muita atenção, para a glória de Deus. Deus está aqui, amém? Tem uma canção que diz: Deus está aqui, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez para terminar, fazer bem lindo para Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu declare para Ele, respiro. Ah, Senhor, recebe a nossa adoração, Pai. Recebe, Senhor, o louvor que é em nós. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Declare: tão certo como eu. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Amém? Estamos com um tema muito precioso. Gostaria que colocasse na tela, em nome de Jesus. Vamos meditar nesse tema. Vamos repetir, em nome de Jesus? 1, 2, 3 e... guiados pela necessidade ou pelo propósito? Abra a tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, em nome de Jesus. Amém? Quem achou diz amém. Pastor, tenha calma, pelo amor de Deus. O Senhor está na unção, Senhor amado, do pastor Antônio Filho, pastora Cris. Está acelerado. Vá devagar, amém? Quem está feliz com o Senhor diz amém. Quem está feliz por causa da Copa diz amém. Olha, o povo está atento. Domingo caíram na pegadinha, né? Pastor Diógenes fez um aqui, foi uma rajada de amém. E se passaram. Mas graças a Deus que vocês estão atentos. Ruth capítulo 1. Ô glória! Ruth capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Diz o texto sagrado. Título: Noemi e suas noras Orfa e Ruth. Verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Verso 2. E era o nome deste homem Elimeleque. E o de sua mulher, Noemi. E os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Verso 3. E morreu Elimeleque. Repitam comigo. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Verso 5 e último. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Amados, esse é um texto que me faz refletir. Refletir que quando nós tomamos uma iniciativa sem a direção de Deus. Pastor, hoje vai ser uma história triste, então, um final terrível. Amados, a Bíblia revela para nós histórias tristes, difíceis, complexas, que geram em nós uma indiferença às vezes. Por que Deus fez isso? Mas na verdade é uma iniciativa do homem, uma escolha do próprio ser humano. E serve para nós como exemplo.
Então, a priori, eu quero dizer algo que vai, parece que chocar com você, mas era plano de Deus que Elimeleque, com a sua família, ficasse em Belém de Judá. O contexto é, amados, falta pão. Falta pão em Belém de Judá. E o contrassenso pior, pastor Diógenes, paradoxo, é que falta pão na casa do pão. E é interessante perceber que esse cenário é no tempo dos Juízes, capítulo 1, verso 1 de Ruth. Acontece, amados, que no capítulo 21, versículo 25, no caso de Juízes, nós vamos ver que a nação de Israel estava sem rei. Então eles estavam agora tendenciando costumes, seguindo aquilo que era reto aos seus próprios olhos. De acordo com o livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Então não havia rei. Então cada pessoa seguia de acordo com aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Significa que não havia mais o temor a Deus, o juízo de Deus e a lei do Senhor. Mas acontece um desastre na casa desse sacerdote por nome de Elimeleque. Um homem que carrega o nome, meu Deus é rei. Um homem que deveria seguir os princípios do Senhor. Um homem que deveria edificar a sua casa na rocha. Um homem que deveria se abster de tudo aquilo que não é Cristo. Noemi, agraciada. Agora, quando nós paramos para analisar o significado de Malom, você vai analisar doentio. Inválido é o significado. Quilion, pastor, aonde ele foi arrumar esse nome? Não me pergunte. Mas o significado é o que deixa a gente triste. Definhamento, desperdício. Quem está aqui, amém? Malom e Quilion. Dois significados como desastre. Como pode um sacerdote do lar colocar esses nomes? E colocar o nome nos seus filhos apontava, primeiro, para o campo profético. Segundo, apontava também para o futuro destes e também para o relacionamento social. Então, colocar o nome, principalmente no Antigo Testamento, era algo de grande valia. No Novo também, mas principalmente no Antigo Testamento. E o desastre estava muito perto. Chega o tempo da escassez. E agora Elimeleque faz algo. Ele pega a sua família, Noemi, Malom, Quilion, e vai peregrinar. Toda peregrinação, ela tinha ida e volta. Preste atenção nisso. Aqui, dentro do contexto. Ele foi peregrinar, então ele foi espiar. Ele foi observar. Só que Elimeleque, ele não foi fazer uma peregrinação. Ele estala, finca suas estacas, sua família, seu lar, aonde? Na terra de Moabe. Judá, terra do louvor. Belém, casa do pão. Ele vai para a terra do prazer. Ele vai para um lugar que ele não deveria ir. No momento, amados, mais difícil, no momento mais complicado, no momento de grande adversidade, Elimeleque, ele toma essa iniciativa e diz, bom, eu vou para um lugar que tem comida, eu vou para um lugar melhor, mas eu quero lhe dizer neste momento que a vontade de Deus é que Elimeleque ficasse com a sua família no lugar da escassez que passa. Mas pastor, por quê? Porque Belém de Judá revela a origem. Sabe o que o diabo quer fazer? Roubar a nossa identidade. Preste atenção nisso. Satanás quer tirar você do propósito para colocar no campo da necessidade. Quem está entendendo, levanta a mão e dá um glória a Deus.
tirando Elimeleque de Belém de Judá, conduzindo ele para Moabe, seria um desastre na vida de Elimeleque e sua família. E isso acontece. Sabe, amados, para nós, quantas vezes falamos, não é de Deus, só porque está dando errado. Você já ouviu isso? Eu já atendi gabinetes pastorais, visitas nos lares, enfim, a gente vai e tem pessoas que dizem, para mim, pastor não é mais de Deus ou não é de Deus. E dizer não é mais de Deus é bem pior, mas dizem assim, não é de Deus, ponto final. É o crucial. Não é de Deus. Aí eu pergunto, por que não é de Deus? Porque está dando tudo, é? Porque chegou o tempo da adversidade, da escassez. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor, com tremor e temor, não é que Deus não esteja mais no negócio, não é que não seja de Deus, Ele está nos provando. Que crente somos nós? Quando aperta, foge. Ah, eu tenho um sonho, pastor, Deus me deu um sonho, e eu vou lutar por esse sonho, certo? Mas quando vem o Salmo de número 27, você diz assim, pastor, mas nunca, quero outra coisa. Você conhece alguém que não tem aqui, você conhece alguém muito distante, que já está no 6º curso, diz assim, não, Deus falou comigo, você é advogado. Daqui a pouco vem a crise, vem um problema, a coisa aperta, começa a comprar um bocado de livro, e começa, meu Deus do céu, eu não gosto disso, pronto, pula, migra. Daqui a pouco diz, pastor, agora eu vou ser médico. Aí antes disso vem o que? O tempo dos estudos. Olha, você tem que estudar aí uma média de 12 a 15 horas por dia. Você está assim, disposto, quer fazer, quer pagar o preço. Eita, meu Deus, eu pensava que era uma coisa tão fácil. Ah, não, isso aqui não é mais para mim. Ah, pastor, agora eu descobri a minha vocação, quero ser pianista. No primeiro teste, desarna, não quer mais. Ah, pastor, eu agora quero ser... Você conhece alguém assim? Pastor, Deus me chamou para fazer doces. Amém, glória a Deus. Vem a luta... Porque na cabeça da gente, todo mundo que passa vai comprar. Na cabeça da gente, a coisa vai ser da noite para o dia, amém? E eu creio em milagre. Só que o Senhor nos prova, para saber se isso é algo que você lutará em sacrifício. Deus não dá de mão beijada. Todo ministério, sacerdócio, seja ele eclesiástico, externo, todo ele a nível de sacerdócio, tem um sacrifício. Tem o dia mau, tem a escassez. Uma hora ou outra o rio Quiriate vai secar. Uma hora ou outra, os irmãos vão trair. Uma hora ou outra, você vai se ver só. Você vai abandonar a chamada? Uma hora ou outra, você chega em casa, debaixo de uma atmosfera como essa, Deus falando, Deus operando, sinais, prodígios, maravilhas. Quando você abre a tua despensa, quando você olha a conta, quando você bate em portas e elas permanecem fechadas, Deus está dizendo, eu estou ainda no barco. Fique no lugar de origem. Quem lhe plantou não foi o homem. Quem lhe plantou foi Deus. Então, era para sim, Elimeleque ficar
em Belém de Judá. Belém, casa do pão, mas passou. Mais adiante a gente vai ver na história de Ruth com Noemi, sua sogra, que elas voltam. Né? Aí no caso é Noemi, Ruth vai agora para Belém e lá tem uma fartura. Algo glorioso acontece. Mas eu quero pontuar apenas a história de Elimeleque. Segundo ponto. Deus não fala sob pressão. Repita comigo, Deus não fala sob pressão. Tem orações de quarto. Meu Deus, é agora, Pai, faz alguma coisa. Se Deus não me der, acabou, acabou, acabou. Parece o Galvão. Acabou, acabou. E Deus não fica acuado, nem preocupado e nem muito preocupado em responder. Deus não responde sob pressão, igreja do Senhor. As pressões da vida não vai fazer Deus falar, mas vai fazer você se posicionar. Tem alguns que estão entendendo. As pressões da vida não vai fazer Deus falar. Deus, fazer o quê? Deus, agora com quem eu vou me comunicar? Deus, eu vou pedir a quem? Deus está dizendo, eu não vou falar. Eu só quero algo da tua parte, posicionamento. Não tem pão, mas tem graça. Não tem pão, mas tem uma família de pé. Não tem pão, mas está sendo sustentado, mantido, provado e aprovado por aquele que tem olhado e contemplado a tua postura. Não tem pão, mas não mata. Diga para você, eu não sou todo mundo. Está todo mundo fazendo isso, pastor, sob pressão. E está dando certo. Eu vou abrir isso agora. Eu vou fazer isso. Eu vou orar desse jeito. Eu vou ler a Bíblia agora sim. E agora tem um novo método. E agora é aquilo outro. Para com isso. Qual é o teu relacionamento com Deus? Cadê a multiforme graça de Deus sobre a tua vida? Quem é Deus em você e através de você, apesar de nós? Quem é você? Porque agora estão fazendo isso, agora a tendência, a moda vai passar. O relacionamento é eterno. Foi isso que Deus desejou no Jardim do Éden, em Gênesis. E a gente fica muito na moda, na tendência, no network, sabe? Troca. Não é, amados, de amizades, mas é de interesses. Você não é todo mundo. Pastor, tem que estar lá. Olha, eu vou fazer dessa forma porque está todo mundo. Quem já ouviu isso? Porque está todo mundo fazendo assim. Então eu vou fazer assim. Está dando certo. Segunda pergunta, dentro desse ponto, do segundo tema. Qual é o critério desse povo? Qual é o critério desse povo? Diga assim, eu não sou daqui. Agimos como seres da terra apenas. Estamos nos preparando e nos comportamos como pessoas dessa terra apenas. Qual é o critério que estão usando para dar certo? Está dando certo para eles, mas para você não. Para você não. Mas pastor, que difícil ouvir isso, eu não queria. Eu queria ouvir que vai dar tudo certo. Tem até uma música, vai dar tudo certo. Eu queria ouvir isso aqui hoje. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu estou dizendo que vai dar tudo certo, aparentemente. Pode ser que até dê certo. Mas um insucesso diante de Deus. Deus não fala sob pressão.
Elimeleque se encontrou nesse momento. Entendeu aí. Foi iniciativa própria. Terceiro e último ponto, amados. Toda pessoa que se move por necessidade enxerga pão. Mas toda pessoa que se move pelo propósito enxerga o Deus do pão. Eu quero dizer para você que todas as lutas não são para a sua morte. Enxergue Deus, veja propósito na tormenta, veja a bondade de Deus, a fidelidade dEle no meio das provações da vida. O Senhor não te abandonou, não te rejeitou, você está escondido nele, mas você precisa compreender que essa prova não mata. Vai passar. Toda pessoa que se move por nesse atrás de tudo, fazendo tudo. Você já viu alguém bom em tudo? Um médico tudo. Quem já viu? Pastor médico tudo, eu conheci. Ele é tudo. Não há. Estou lidando todo dia com isso e não tem. Tem um especial. E por que você está fazendo tudo? Descanse no Senhor, em Deus. Mas pastor, Elimeleque fez algo errado, fez tão errado que se tornou infrutífero. E o que foi que aconteceu? Lemos isso, capítulo 1. Ele morre. Aonde? Na terra da promessa. Ele morre com a sua identidade preservada? Não, ele morre em Moabe. Morre em Moabe. Malom, Quilion morrem em Moabe. Deixou o legado, deixou apenas o desespero. Eu falei algo há muitos anos atrás para o pastor Diógenes. Há muitos anos, e esse santo homem de Deus vai recordar nesse momento. É melhor, amados, a dor da espera do que a dor da precipitação. Fiquei uns 9 anos. Falei isso pregando. É melhor, repitam comigo, é melhor a dor da espera do que a dor da precipitação. Pessoas precipitadas. Eu tenho que fazer alguma coisa. Apertou tudo. Eu vou para ali agora. Deus mandou. Quando eu pergunto isso, pastor, mas está tudo difícil. Eu estou perguntando, Deus mandou. Mas pastor, é porque eu disse, Deus mandou, filha. Pastor, estava dando tudo errado, olha só. E eu tive que tomar uma iniciativa. Como serva do Senhor, eu digo, pronto, vai pregar agora. Aí eu fico, pela palavra, capítulo tal, versículo tal, contexto, eu digo, pronto, vai dar uma aula. Né? Deus mandou. Deus mandou. Mas precisa Deus falar? Está acontecendo algum problema em nós. Algum problema. Estamos nos moldando ao mundo. Sendo que reativos. Se acontece algo, eu tenho que fazer algo. Se deu errado, eu tenho que procurar para dar certo. Enquanto Deus quer nos ensinar no meio da tormenta, dos nãos. Finalizando a mensagem, somos um povo, amados, que temos a tendência de fazer algo. Cantamos o Deus que abre portas, não é verdade? Sim. Proclamamos a bênção do Senhor, falamos de tantas coisas boas, mas esquecemos que Ele é o Deus também que fecha a porta. O Deus que diz não.
o Deus que aperta, o Deus que nos trata. Qual é o propósito dessa provação? Deus quer te moldar em quê? Aí você diz: pastor, o contexto é todo contra mim, está difícil, sabe? Eu não suporto, eu não sei como vou chegar lá. Deus não quer essa narrativa. Deus quer que você pare, reflita e entenda o que Ele quer moldar dentro do teu interior, através dessas prensas da vida. O que é que Deus quer me ensinar com tudo isso? Estou indo para o HU, UTI, minha mãe está lá, UTI geral. Eu olhei para o meu irmão, para o meu pai, entrei ali fora, depois da visita. É 1 hora só, das 15 às 16 horas. São minutos. Isso aqui eu até comentei com alguém. Você tem todo o tempo do mundo com a pessoa amada, mas de repente você se vê em minutos. E eu não falo isso com um peso na consciência. Eu amo os meus pais, honro-os em vida e faço sempre o meu melhor por eles. Mas a questão não é essa. A questão que a gente fez uma pergunta ali: e quando tudo isso passar? Eu quero dizer que vai passar. Não tome nenhuma decisão de forma permanente, através de circunstâncias temporais. Vai passar. Tem pessoas que têm essa iniciativa. São reativas, automáticas, prontas para tudo. Tem pessoas que chegam para mim: pastor, qual é a resposta desse assunto? Eu digo: eu não sei. Eu digo: é uma resposta. Calma. Não, mas eu preciso para agora. Não é assim. Amados, Deus não é um botão que você vai lá e aperta, o botão dos milagres. O botão agora dos prazeres. O botão agora, sabe, da fartura. O botão agora das bênçãos, enfim. Relacionamento. Sabe o que é isso? É a consequência. É o se acontecer. É o menos importante. Pastor, nunca vi uma mensagem dessa. Pois é. Se você está acostumado a ouvir sempre de fartura, bênção, prosperidade, coisas abundantes, que você da noite para o dia vai se tornar milionário, eu quero lhe convidar a entender que o Evangelho não é sobre ter, mas é sobre ser. O Evangelho não é sobre aquilo que você pode construir com as suas mãos, mas é sobre aquilo que o Senhor quer construir através de você. O Evangelho não é sobre o nosso nome, mas é sobre o nome de Jesus, que é o nome acima de todo nome. Que Evangelho você tem seguido? O Evangelho de Elimeleque? Das pressões? Do moldar de repentemente? Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora quer Jesus, outra hora não quer mais. Dia de quinta me parece que é dia de um aperto santo. Eu não vou doutrinar, jamais. É o nosso pastor presidente, pastor Antônio Filho. Mas eu sou cooperador dessa mesma missão. E sigo. Nessa missão, amados, de entender que o Pai está corrigindo porque ama cada um de nós. Quem ama, cuida. E por que dessa indiferença? Por que ir para Moabe? Por que largar tudo? É tempo de voltar. Ainda dá tempo. Moabe não é o seu lugar. E finalizando de verdade. Pastor, por que Moabe não é o lugar? Não seria o melhor lugar? Porque lá tinha fartura, tinha comida. E porque Deus já tinha dito isso há muito tempo. Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 3 ao versículo 6. Deus falando que não queria com que o seu povo tivesse aliança com os amonitas e os moabitas. E ainda o verso 6 diz: nem sejam amigos deles por toda a vida. Não façam amizades com este povo.
Pastor, mas como é que nasce essa nação? Gênesis. Gênesis revela para nós um marco, amados, de uma desobediência, de um incesto que acontece. Algo terrível. Da filha mais velha de Ló, com seu pai Ló. Gerando quem? A nação dos Moabitas. Camus, o seu Deus. Deus que recebe sacrifício, até humano também. Como pode? Aí você olha Gênesis 17, você vê isso, você vê ações, sabe? Iniciativas humanas, e você vê uma nação sendo gerada dentro desse conceito profano, maligno e diabólico. Você está gerando aliança com quem? Você pode estar perdendo a sua identidade. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Oremos. Pai bendito, Deus de amor. Nessa noite eu oro com a tua igreja, compreendendo a tua soberania. Nós não queremos agir pelo impulso. Nós não queremos ser guiados pela tendência da terra. Nós não queremos ser guiados, Senhor, pela crise econômica. Nós não queremos ser tendenciosos ou negligentes com a tua obra. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Limpa-nos por inteiro e faz a tua perfeita obra, Senhor. Clamamos, rogamos e apresentamos aos céus. Purifica as nossas mentes e os nossos corações. Não queremos ser um Elimeleque do século 21. Mas queremos ser, Senhor, como Noemi. Queremos também aprender com Ruth. É tanto que tem um livro que carrega o seu nome. Queremos, ó Pai, fazer a diferença. Queremos construir não sobre a areia, mas sobre a rocha.